Brasil é tão grande, nosso sonho é maior. É ver irmãs e irmãos, cada cidadão construindo um país melhor. Paz, justiça e liberdade. A gente recebe a Sueli Barreto, ela que anunciou a sua pré-candidatura a prefeita do município de Estância. A gente conversa com ela a partir de agora aqui no Jornal da Rio, segunda edição. Boa noite, Bob. Boa noite, Adriano. Boa noite, ouvintes aqui da Rede Rio. Jornal da Rio, segunda edição, né? Coisa boa. Horário em que o pessoal está chegando em casa para tomar um cafezinho. Parabéns pelo programa, né, que seja cada dia com mais sucesso, com mais ouvintes, que leve o melhor das informações para os estanciantes. É verdade. Sueli, a gente tem feito aqui uma rodada de entrevistas, inicialmente, conversando com aqueles que pretendem disputar as eleições e também as lideranças partidárias, porque nesse momento é tudo prévia, né? Todo mundo é pré-candidato, todo mundo está preparando os partidos com as suas chapas majoritárias, outros partidos estão preparando só as chapas proporcionais. Exemplo de ontem, nós tivemos aqui o Edinaldo do PSB, ele disse que prepara o partido apenas para, nesse momento, uma chapa proporcional e espera compor com a oposição. E aí eu começo conversando com você. Você é filiado à Cidadania, isso, permanece na Cidadania. Como é, quem é que comanda a Cidadania aqui? Você faz parte da direção. O que é que você pode falar sobre o partido, sobre essa arrumação, já que já foi anunciada a sua pré-candidatura a prefeito? Antes de falar do Cidadania, deixar meu abraço para todos os filiados de Cidadania que estão ouvindo a gente. Seu Domingos está aqui ao vivo, inclusive o pessoal do Instagram. Eu estou sem lente de contato, mas fica o meu abraço aí para vocês. O Rafael do Porto da Areia pediu para eu dar um abraço nele, então um abraço, Rafael, todos vocês. Obrigada pelo carinho, pelo incentivo. Bob, eu sou presidente do Diretório Municipal de Cidadania, aqui em Estância. Eu sou integrante da Executiva Estadual do partido e do Diretório Nacional do partido. Meu único partido, durante toda a minha vida sempre estive filiado no PPS, hoje Cidadania, né? E para mim tem sido um motivo de muito orgulho poder fazer a discussão política que Estância precisa, que o Estado precisa, que o país precisa, me colocar à disposição da população, principalmente na condição de mulher, uma vez que a gente precisa incentivar as mulheres a participarem dessa construção, a se colocarem a essa disponibilidade de representar também na política a população, como já faz em outros setores, né, com maestria inclusive, né? Então, a gente vem de uma luta de muitos anos, onde inicialmente eu também fiquei nos bastidores, eu também ficava analisando os perfis, eu escolhia apoiar pessoas, e aí, em decorrência de várias decepções, você vai estudando, você vai se capacitando, você vai aprendendo, e você vai vendo que aquilo que você deseja nem todo mundo representa, nem todo mundo vai fazer, nem todo mundo vai ter o mesmo olhar. Acho que nós precisamos incentivar demais a participação das mulheres na política, e trago essa reflexão principalmente para aqui, para a Estância, onde o número de mulheres que se colocam à disposição é muito pouco. Se a gente fizer um percentual, uma análise da quantidade de habitantes que nós temos e da quantidade de candidatos homens e candidaturas femininas, a gente vai ver que a gente precisa avançar muito. Então, o que fazer? Primeiro, para atrair as mulheres para votar na mulher. Isso. Não é só questão de votar na mulher. O que é que a gente precisa atrair a mulher a se identificar, né, com a política? Para você conseguir esse espaço, que as mulheres elas estão pleiteando, é o seu caso, alguém tem que confiar. Principalmente, a gente diz, as mulheres, e são dados, né, dados técnicos, que as mulheres são a maioria. Sim. Mas a representatividade das mulheres dos poderes ainda é pequena. Nós estamos vendo agora um novo governo em Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, que ele deu muitos espaços para as mulheres. É até uma inovação. Mas eu digo poder comandar uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, ser presidente da Câmara de Vereadores, que pouca gente vê isso. Até a simples representatividade de um parlamento, a gente encontra poucas mulheres. Aí por isso que eu fiz a pergunta: como atrair as mulheres para votar em uma mulher?
primeiramente identificando e deixando claro para a população qual é o principal problema. Os ambientes partidários ainda são extremamente machistas. Os partidos políticos, eles ainda são extremamente machistas. São poucos os partidos políticos que têm uma presidente mulher à frente. São poucos os partidos políticos que buscam mulheres com perfil político para disputarem eleições. Geralmente esse comando está expressivamente por homens. Então aquele presidente de partido, ele procura a esposa dele, a filha dele, a mulher dele, a pessoa de confiança dele para chamar as mulheres para participarem e compor, né, a famosa cota, que não é de mulheres, é de gênero. E eu ainda sonho em formar uma chapa proporcional com mulheres, tendo percentual de 30% de homens. Com fé em Deus ainda vou conseguir. Então, o problema não está na mulher não gostar de política. A mulher não se sente confiante em participar da política, porque ela já se vê uma escada para que aquele candidato favorito daquele agrupamento político se eleja. Então, primeiro a gente precisa trazer as mulheres para essa construção. Eu também tive esse medo. Eu também fui candidata para ajudar grupo. Eu também passei pelas mesmas dificuldades e passo. Até hoje. Não, mas ela vai ser candidata a prefeita? Por que ela? Ela não tem dinheiro, ela não é esposa de alguém rico, ela não tem parentes importantes. Eu ainda sofro isso, só que hoje eu aprendi a administrar isso. Né? O que é que eu coloco na minha cabeça? Eu conheço muito distância, conheço muito dos problemas de distância, eu tenho muita contribuição social com a história de distância, eu já ocupei vários cargos públicos relevantes do município de Distância, eu tenho formação acadêmica, política, experiência de vários anos. Então, esse tipo de constrangimento, de assédio, inclusive, à política de gênero, ele não me atinge mais, mas ainda atinge muito das mulheres. Então, as mulheres, elas até têm um bom perfil, elas comandam outras áreas com muita facilidade, com muita independência, mas elas não se sentem, principalmente as mais inteligentes, confiantes em participar dos processos eleitorais, porque elas sabem que aqueles processos já têm donos. Então, a gente primeiro precisa desconstruir o machismo estrutural dentro dos partidos políticos, dentro da arrumação da conjuntura política, para que aí sim a mulher ela se sinta interessada em participar, tanto da construção como da participação efetiva de uma candidatura, né, da mesma forma que ela vem desenvolvendo excelentes papéis em todos os âmbitos da sociedade. Olha, são 18 horas mais 18 minutos, estou entrevistando Sueli Barreto, ela é a presidente municipal do Cidadania aqui no município de Estância e recentemente anunciou sua pré-candidatura a prefeita do município. Você teve a experiência na última eleição, essa experiência foi positiva? O que é que você aprendeu, que você coletou de informações, que você leva para esse segundo momento? Eu gostaria que você falasse primeiro da experiência que foi ser candidato em 2020, as dificuldades encontradas e o que você pensa de fato a partir de agora para 2024. A minha primeira candidatura foi em 2016, quando eu fui candidata a vereadora. Né? Fui a segunda mulher mais votada do grupo e entrei, decidi em cima da hora, em cima das arrumações mesmo, de fechar a proposta percentual, né, proporcional, né, para vereadores, e aí eu fui. Não queria, até aquele momento eu já entendia a importância da minha participação, mas eu sabia que aqueles espaços não estavam sendo construídos para mim, né, com a mesma, digamos, com as mesmas oportunidades, né? E aí eu fui, só que eu entendi naquele momento, participando daquele processo de 2016, a importância da gente insistir em fazer o debate com a população. Para que é que um político decente quer mandato? Para ajudar o povo. Então, com o seu mandato, você continua ajudando a população. E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a executar projetos sociais, né? Na verdade, eu já executava um projeto social quando eu fui convidada a participar da política. Sim. E aí eu intensifiquei esse trabalho, não mais trabalhando apenas com jovens, mas com mulheres, com idosos. Fui discutindo os problemas da sociedade, estudando distância em todas as áreas, em todos os aspectos, e fui para 2020. A experiência que eu tiro de 2020, as pessoas, mas você perdeu a eleição, mas você não teve uma votação expressiva, foi bonito demais. Eu sempre digo que quando a gente sabe o que quer e o que propõe, a gente não perde. Ou você ganha ou você aprende, e eu aprendi demais. Eu pude ver que tudo que eu tinha feito antes de 2020 era insuficiente, porque a cidade precisa de muito.
Nós temos um potencial gigantesco. Hoje nós éramos para ser a cidade referência do estado de Sergipe. Nós temos litoral, nós temos praias, nós temos uma BR que passa aqui, nós temos um polo industrial, uma cidade com quase 70 mil habitantes, muito recurso próprio, e a gente não usa, não aproveita, eu acredito que nem metade disso tudo que a gente tem. Nós temos vários problemas, né, de estrutura, que aí não vale a pena. Eu não participo desse jogo da oposição de achar culpados, de apontar o dedo, de fazer a baixaria. Eu preciso fazer a discussão do que é importante para a instância, né? Levar o que é importante. Nós temos hoje um risco sério de perder a Praia do Saco, mas depende exclusivamente do município? Não. Hoje nós precisamos de uma força de bancada federal muito grande, mas o município precisa ter força, precisa ter pulso, precisa cobrar, precisa ter independência para buscar isso. Nós temos problemas de infraestrutura em povoados, nós temos aí a necessidade da ponte do povoado Oricuri, para que a gente ligue a cidade à praia. E aí, pensando em tudo isso que a gente estudou, que a gente aprendeu, que a gente buscou informações durante todo esse tempo, eu criei um quadro chamado Estância dos Meus Sonhos. E esse é um quadro que eu tinha feito, eu vou Mas tentar... um quadro onde? Em redes sociais, isso. Certo. Isso eu vou tentar fazer com que a população ela reflita, ela participe, ela compartilhe, ela de certa forma ela colabore com as demandas, para que a gente apresente as demandas a quem possa resolver. Certo. E dali eu fui tendo a certeza do quanto a instância está carente de representação, do quanto a instância pode avançar, do quanto a instância tem problemas que são facilmente resolvidos se as pessoas certas estiverem no comando da cidade. Então, a gente tem falado sobre infraestrutura, vamos falar sobre todas as áreas, meio ambiente, saúde, educação, cultura, nós vamos iniciar a cultura e o principal, Esse sem quadro apontar... não iniciou ainda? Já iniciou. Já iniciou. E o principal, sem apontar culpados. Porque se a gente for olhar da história, a gente ia ter que voltar um século atrás para ver onde é que realmente estão os problemas. E isso não adianta. O que importa para um político inteligente, decente, que pensa na cidade, é identificar o problema e apontar soluções. Então, Agora, Sueli, é importante, eu vejo sempre a oposição, fico analisando, eu uso situação e oposição. A gente, para jornalismo, a gente tem que, jornalismo sério, ouvir todos os lados. Agora, a gente sempre ouve da oposição essa questão de, como você, diferente, você não está apontando culpados, mas você sabe que existe muita falha, muitos erros administrativos, você entende dessa forma, e você diz que tem ouvido a população. Agora, é a mesma população que ortoga, né, a reeleição, por exemplo, do Dr. Gilson, por exemplo, do atual prefeito, atual gestor, e que segundo informações que nós temos de bastidores, ele indicará possivelmente seu vice, e que tem uma aceitação grande, uma grande possibilidade, um exemplo de lograr êxito nas eleições de 2024. Como é que você vê isso? Então, a gente tem um grande vilão na história da discussão e da mudança política, que é o poder econômico, né? A gente sabe que quem está administrando uma cidade, ele tem muitas possibilidades de crescer em nível de conhecimento, de popularidade, né? Você agrada uns, desagrada outros, mas isso nunca é 100% nem de agrado nem de desagrado, né? Existem várias pessoas boas aqui e eu não vi até o momento uma pesquisa que aponte essa aceitação tão gigantesca. O que a gente tem é uma candidatura já, uma pré-candidatura colocada com todo o poder da máquina e apoios, e é uma candidatura de uma pessoa excelente, né? E a gente tem outros meios de oposição também, né? outros grupos de oposição também se colocando com excelentes pessoas também. Então, o que eu acho que agora é o momento da gente apresentar à cidade o que nós temos para oferecer, o que nós precisamos amadurecer, o que nós precisamos refletir para que a gente não acabe chegando daqui a 4 anos e apontar que os mesmos problemas estruturantes continuam, né? É por isso que eu digo que não adianta mais apontar quem passou. Se eu ficar aqui falando de João, José, Maria, Tereza, aqueles que passaram e não fizeram, eu perco tempo em dizer o porquê é importante fazer e porquê eu estou à disposição para fazer. É porque assim, por exemplo, o grupo de situação, ele tem gente que já saiu da situação que disse que hoje é oposição, que era um grupo só. E eu vejo muitos nomes da oposição, como você disse, bons nomes, pessoas que conhecem os problemas de distância,
está preparado para debater, como também na situação tem muitas boas pessoas prontas para realizar. Agora vai ter que ter que buscar o aval da sociedade para ter essa oportunidade. E mas eu pergunto, a minoria sempre é a oposição. A maioria, como você diz, o poder aquisitivo, a máquina está com a situação. E por que não há uma união de forças da oposição para esse embate? Com o todo-poderoso, vamos dizer assim, a toda poderosa candidatura, pré-candidatura que vem aí de um poder, daqueles que estão no poder, que é de situação. Isso, mas eu acho que esse diálogo ele é importantíssimo que aconteça. Ele é importantíssimo. E as pessoas falam assim, mas não teria condições de você, por exemplo, seguir com a situação ou seguir com a oposição? Eu não tenho inimigos políticos. Né? Esse é um primeiro ponto e é essencial. Eu não tenho inimigos políticos. Eu não abraço para mim e nem compartilho a política da baixaria, do quanto pior, melhor. Né? Não tem isso. Porque eu quero que a população reflita, olha, quando eu chego no hospital, eu tenho um bom atendimento? Não, eu posso mudar. Quando eu levo meu filho para a escola, eu tenho uma boa educação sendo oferecida? Não. Então eu preciso mudar isso. Quando as pessoas entenderem que o poder emana delas, né, que quem muda a história da cidade, o desenvolvimento, o progresso é a própria população, que essa população que chega aqui durante a semana e liga, olha que eu estou no posto tal e não tem medicamento, porque a estrada não tem asfalto, porque está ruim, porque não tem ônibus. Essa população ela precisa refletir o que é melhor para ela. Se insistir nas mesmas pessoas, vai dar um resultado diferente lá na frente. Ou se apostar em pessoas que têm contribuição social, né, poderá fazer diferença. Por que eu deixo isso claro? Porque quando você diz que está chegando, aproximando o período eleitoral, sai pessoas bondosas de todo canto. Projetos sociais aparecem em todas as esquinas. Mas a gente mora numa cidade pequena, onde todo mundo sabe quem é todo mundo, onde todo mundo sabe o que todo mundo faz ao longo da vida, e não só em períodos eleitorais. Né? Então, é necessário que a população reflita sobre isso. O poder econômico, ele é muito forte? Muitas vezes as pessoas elas só abraçam aquilo ali por questões de necessidade? Sim. O que tem gente que chega para mim, olha, eu queria tanto caminhar com você, mas eu não posso, né, por conta disso, por conta daquilo. Né? Só, minha gente, que a hora da escolha é secreta. A pessoa ela vai lá e decide o futuro da cidade dela de uma forma espontânea. Né? Mas aí a gente sabe de todas as manobras, e aqui eu queria deixar claro para você que esse enfrentamento não me causa medo. Sueli, mas por que algumas pessoas? Porque você não sai candidata a vereadora. Eu nunca disse que eu não posso sair candidata a vereadora. Eu disse que não é hoje o meu objetivo. Eu não me vejo hoje como pré-candidata a vereadora. Não é que eu diminuo, até porque é um desgaste muito grande. E aí eu faço uma crítica de uma forma geral, não apontando fulano nem Beltrano, mas nós temos uma péssima Câmara de Vereadores. Né? Quando a gente olhar mas a gestão está deixando... Ninguém está cobrando o poder fiscalizador dos vereadores. Né? E aqui eu não estou dizendo que fulano é ruim nem ruim. Nós temos bons vereadores, sim, temos. E temos péssimos. Mas, veja, esse fato acontece em boa parte dos municípios. Porque não o embate geralmente vai passar a acontecer a partir de agora. Eles passam 3 anos no silêncio. Isso. Ali, se tiver 1 ou 2 de oposição, ainda levanta a voz, sai em defesa disso, daquilo e pronto. Mas quando começam os rachas políticos, aí começam os opositores de Câmara de Vereadores. Isso é em Aracaju, é em São Cristóvão, na minha cidade, é em Nossa Senhora do Socorro, a gente acompanha. A grande maioria, eles estão aliados ao poder. Isso. A quem está na prefeitura. Você resumiu, eu não gosto de dizer assim, mas você a resumiu. Verdade é essa. E aí o que é que acontece? O camarada que está aliado à gestão, dificilmente ele sairá em defesa da sociedade. Isso. Porque quando há o acordo político entre prefeito e vereador, ele não pode mais, ele está de mãos atadas. É isso que eu tenho conversado com muita gente, e a experiência no rádio, a gente sabe que é assim. As pessoas ficam
presas ao poder. E não podem sair, porque se sair em defesa da sociedade, né? Se sair em defesa da sociedade, o que é que vai acontecer? Vai contrariar aquele que está comandando a administração. Então, não existe. Dizem que os poderes são independentes. Nem tanto. Porque, lamentavelmente, o que a gente acompanha, não quero dizer que seja instância, eu estou falando isso pela experiência que nós temos, que é a mesma história onde a gente chega, começa a entrevistar as pessoas e dizem: a Câmara de Vereadores não funciona. Porque se de fato funcionar, vai fazer com que a administração... parte dos problemas administrativos não existiriam. Então, agora, vai fazer com que... Ia fazer com que a prefeitura, seja de Estância, de Arauá, de Cristinápolis, de Ubaúba, funcionasse Sim. cada vez melhor e servisse muito mais à sociedade. Com certeza. Então, aí vem agora o nosso papel, conscientizar as pessoas sobre isso. Né? Vocês que votaram na última eleição, no seu vereador aí, o que ele fez? O que ele acompanhou? Qual foi a luta dele em favor da população? Em que ele fiscalizou o prefeito? Pronto, existiu uma polêmica muito grande a respeito agora da reforma da praça. Né? Quem fiscalizou a praça? Quem não gostou? Por que não foi questionado antes? Por que não foi discutido antes? Então, assim, eu não faço, Bob, a politicagem. Né? Eu tento o tempo inteiro conscientizar a população do papel dessa responsabilidade que é deles. O político, o vereador, o prefeito é um empregado da população, funcionário da população. E quando aquele funcionário não dá o resultado do trabalho que você espera, que você contratou para que ele fizesse, você demite e contrata outro. Verdade. Outro. Então, se a gente está contratando as mesmas pessoas, é porque a população ela não está refletindo que os problemas que nós temos hoje é justamente por falta dessa conscientização, é justamente por falta desse tipo de ação que hoje é fundamental que a população tome. Mas não muda não, ninguém presta, é todo mundo igual. Isso a gente ouve em todas as esquinas e não é, gente. Em todos os ambientes vão ter pessoas boas e ruins. Na política não é diferente. Cada partido tem seus exemplares de excelentes nomes, excelentes quadros e de pessoas ruins. Né? Também, como tem na escola, como tem no consultório médico, como tem no comércio, como tem pessoas boas em todas as áreas. O que importa é que nós façamos a nossa parte. E aí é por isso que hoje o sistema ele não me vence mais. Né? Ele não, não, mas eu vou chamar a Sueli, eu vou dar uma coisinha a ela e ela vem para... Não, isso não funciona. Não, mas eu vou chamar a Sueli e não funciona. Eu só tomo a decisão política que eu entendo que é melhor para a instância. Porque o meu objetivo é fazer o melhor para a instância. E se eu não entender que nenhum lado oferece aquilo que eu entendo que é melhor para a instância, ou eu vou para um enfrentamento, ou eu não apoio ninguém. Entendeu? Eu não abraço aquilo que eu não acredito. Eu não ando com quem eu não confio. Eu não apoio aquilo que eu acho errado. Esse é o meu diferencial. E daí vem, mas é porque ela é encrenqueira, é forte. As pessoas misturam muito o fato da pessoa ser forte, corajosa e independente, né? Com o fato de ser encrenqueiro. Então, não, gente, a gente precisa discutir, a gente precisa entender o que eu quero. Hoje, mais para mim, é muito difícil eu construir uma política diferente. Eu vou envelhecer e não vou ver. Mas eu quero ver para os meus filhos, para os meus netos. Né? Eu quero ver uma mudança. A gente vem vendo essa mudança acontecendo devagarinho, né? Em passos muito lentos. Mas eu preciso ser um agente dessa transformação e eu convoco cada instanciano a ser um agente dessa transformação. Agora, Sueli, veja, o seu partido, ele é liderado em Sergipe pelo o senador Alessandro Vieira. Não. Cidadania? Não. O Cidadania é comandado aqui no estado pelo deputado Geórgio Passos. Pronto. Então não tem mais ligação com o Alessandro Vieira. Nós temos uma federação. O Alessandro ele é um aliado dessa federação, nós estamos juntos numa federação. Mas ele não tem o comando. O Cidadania é um partido independente. Mas ele foi seu liderado. Sim, aliás, você foi liderado por ele. Sim. Pronto, certo. Então, sim. Veja. Como é que temos uma excelente relação. Pronto. Como é que você vê, por exemplo, Alessandro, que foi uma escolha da sociedade, sim, e botou aposentou Valadares, aposentou André Moura, mandou para casa André Moura, mandou para casa Jackson Barreto e escolheu Alessandro como o senador, inclusive, mais bem votado daquela eleição. E Alessandro, eu lembro que entrevistei por várias vezes na sua pré-candidatura, que
que ele tinha pouco espaço, e eu trabalhava na Rio, lá de Porto da Folha, e dei muito espaço para ele. Ele saía de Aracaju para conceder entrevista lá, e inclusive na região do Sertão ele teve uma extraordinária votação. Isso depois ele agradeceu à rádio, não a mim, porque eu sou comunicador, eu tenho que entrevistar, colocar o espaço à disposição de todos. E hoje eu ouvia muito de Alessandro, e eu tenho isso comigo, eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, ouvia muito dele dizer que as pessoas que hoje, muita gente faz parte do governo hoje, que ele inclusive apoia, que apoiou no segundo turno das eleições, eram pessoas que não mereciam a confiança do povo sergipano. Pessoas que, perigosíssimas, assim ele dizia, ainda falava na linguagem de delegado. E hoje, quando eu vejo o Alessandro aliado a um governo, inclusive tendo cargos, tendo indicações, eu fico assim, e eu tenho certeza que muita gente fica a se perguntar, em quem acreditar? Então, eu não posso falar pelas escolhas do senador Alessandro, mas entendo que na posição de parlamentar ele teria que escolher um lado, né, para ajudar nas eleições. Entendo também que o lado do senador Rogério não era aquele que ele escolheria. Também desconheço, pelo menos do Cidadania, indicações de cargos dele. Eu sei que pessoas que estavam ligadas ao nosso grupo, por livre e espontânea vontade, aceitaram convites. Mas indicações dele eu desconheço. Se existem, eu desconheço. Para mim, se não foi, acredito que tenha sido um dos melhores votos que eu dei na minha vida, foi o senador Alessandro. Primeiro, pela competência. É difícil achar a nível Brasil, é muito difícil achar no país um senador com a competência do senador Alessandro. É muito difícil achar um político decente e honesto como ele é, ao extremo, inclusive. Né? Eu acho que às vezes ele esquece de ser político para ser realmente uma pessoa que defende a coisa correta. Decisões que agradam e que desagradam é comum na política. Nunca eu vou concordar 100% com o que você acha que é certo, nem você com o que eu acho que é certo. Mas para mim, Alessandro é um presente para a população sergipana. E é justamente a forma diferenciada dele fazer político que assusta o sistema tradicional. As pessoas não estão acostumadas a um político que não dá tapinha nas costas. As pessoas não estão acostumadas aos políticos que não sentam em gabinete para tomar café e discutir emendas, que manda a população escolher onde é que aquele recurso que é dela vai ser investido. Então, assim, fica aqui o meu orgulho. Não estou no grupo do senador Alessandro, né, por uma escolha pessoal, eu decidi seguir outro caminho, mas tenho muito orgulho do trabalho que ele realiza aqui no estado de Sergipe, e acho que, inclusive, ele é uma referência, sim, para os demais políticos, e até um contexto, né, dos burburinhos de bastidores de cidade. Nós temos uma relação ótima, né, eu e ele, conversamos sobre política, estamos ligados numa federação, e com fé em Deus ainda faremos muito mais pela população de Estância e pela população de Sergipe. Nós temos, vamos ao intervalo comercial, mas nós temos, inclusive, hoje, Samuel Carvalho, que é de Cidadania, deputado estadual, ligado também ao governo do estado, hoje, né? E temos a ex-deputada Kitty Lima, que está na superintendência animal do governo. Então, veja que... Mas nenhum deles por indicação de Alessandro. Eles tiveram a iniciativa própria e aceitaram os convites dele. Inclusive, a nível estadual, Partido Cidadania é oposição ao atual governo. Eu vejo só do Cidadania, hoje, o Geórgio, que mantém a linha, a mesma linha. Desde quando ele chegou naquela casa, ele mantém a mesma linha em defesa da sociedade e contra o sistema. Aí sim, o Geórgio Passos, ele é muito coerente. É um deputado que a gente gosta de entrevistar porque realmente ele mostra ser o diferencial. Tanto que eu disse recentemente, eu concedendo entrevista a um amigo lá de Ribeirópolis, que o povo de Ribeirópolis vai ter uma grande oportunidade de ter um jovem, né, grande, político, que é totalmente diferente da política que o avô, que o pai, por exemplo, fazia. A política, também um dos melhores quadros do Sergipe. Mas a política é totalmente diferente. Agora, é um político que realmente tem o respeito de todos, seja situação, seja oposição. Qualquer governante que que passou enquanto Geórgio Passos esteve ali na Assembleia, permanece na Assembleia como deputado, eles reconhecem e respeitam a forma dele fazer oposição. Né?
Vamos E lembrando que para que o Cidadania decida ser oposição, nós precisamos da maioria da sua executiva estadual. E a maioria dos integrantes da executiva estadual optaram em manter realmente Geórgio como líder da oposição. Então, o meu voto, inclusive, foi nessa oposição ao governo. A gente fala muito nos políticos que têm mandato, mas esquece que por trás tem uma estrutura pensante, que discute os problemas da cidade, que discute os problemas do Estado, que pesam, colocam na balança o que é que vai ser melhor para a população. E aí eu volto a dizer, se existem essas indicações, cada pessoa é livre para tomar o seu rumo, para optar em seguir ou não tal grupo, assim como eu também, não é? Mas o partido em si, ele existe uma harmonia, ele existe um órgão deliberativo que toma a decisão em nome de todos. E em nome da executiva do partido que eu faço parte, Geórgio é líder da oposição do Cidadania. Okay. E deixar aqui o meu abraço para ele, um grande amigo acima de tudo. Minha querida Sueli, importante também a gente trazer essa informação. No começo você falou que está aberta a conversação, conversar com a situação, com a oposição, mas você fez crítica não às pessoas, né? Mas a gestão que tem falha aqui, falha ali, e de repente vai que há uma conversa, uma aproximação com a situação. Como é que as pessoas entenderiam nesse sentido? E também, como é que você vê esses nomes da oposição que estão se colocando? Você disse também no início da nossa conversa, são bons nomes, né? Mas o Cidadania cederia para compor chapa? A Sueli está disposta a recuar e por exemplo, numa arrumação, num agrupamento forte, ser uma pré-candidata a vereadora? Você disse que não passa pela sua cabeça nesse momento, mas também entende que é a hora de oxigenar o parlamento. Como é que você fala sobre esses temas? Primeiro, deixar claro que eu não tenho feito um discurso de oposição à gestão. Eu tenho apontado problemas da cidade, demandas da cidade, possibilidades de desenvolvimento da cidade. Se eu for apontar que os problemas são de gestão, eu tenho que vir mais ou menos a umas 6, 10 problemas atuais. Embora, toda vez que a gente entra numa gestão, tá tudo bem? Sim. Eu só mudar aqui, como eu estou falando. Nós sabemos que o trabalho administrativo é contínuo, sempre vai ter mais e mais para ser feito. Então esse é um ponto. Eu falo das demandas da cidade, do que pode ser feito no futuro em breve para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Segundo, que não está nos meus planos agora desistir da pré-candidatura, né? Vou seguir, vou dialogar, tenho visitado os povoados, tenho visitado pessoas, tenho visitado lideranças, então não está. Só que a política, ela precisa, acima de tudo, deixar de vaidade. Se a gente entende que o que nós queremos é fazer o melhor para as pessoas, e existem outros grupos com o mesmo objetivo, por que não dialogar? Né? Então, essa questão da vaidade, não, eu sou, isso não existe mais. Tu vai amadurecendo e vai entender, não, peraí, se eu penso dessa forma, e Bob também pensa, por que eu não caminho com Bob? Porque sozinha eu vou ser só uma, com Bob eu já sou duas pessoas, então a gente vai levar um discurso melhor. Então eu não tenho essa vaidade de não dialogar, né? Eu não estou fazendo oposição a ninguém, nem a situação e nem a oposição. Eu estou levando nesse primeiro momento um discurso de conscientização da população. Você que acha que não está representado, mude na próxima eleição. Você que acha que os vereadores não estão lhe representando, muda de opção na próxima eleição. Você acha que a cidade não está avançando? Muda de opção na próxima eleição. Essa responsabilidade é da população. Me entristece demais ver as pessoas que muitas vezes estão aqui sempre ligando, questionando, reivindicando, na semana da eleição decidir seu voto por conta da força econômica, porque alguém ajudou naquela necessidade momentânea. Então a gente passa 4 anos sofrendo pelo voto irresponsável de algumas pessoas que não discutem a cidade, né? Então, você me pediu para falar sobre nomes, a gente tem visto a movimentação de pelo menos 2 pré-candidatos, 2 grandes amigos também, 2 pessoas de excelente índole, uma na situação, outra na oposição. Então, para mim, não é problema nenhum dialogar com nenhum deles 2, né? Também sei, inclusive, sou muito convidada para participar de eventos políticos, também para dialogar com essas pessoas,
né? Eu não estou fechada a nada disso. Não tenho inimigos políticos nessa cidade. Não tenho. Mas eu entendo que hoje eu tenho a coragem, o preparo, a competência e a disposição de representar os estancianos. E por isso eu me coloco à disposição. E além de me colocar à disposição, eu entendo que o meu ato de coragem também motiva outras mulheres iguais a mim, que não tem esposo político, não tem pai político, não tem irmão político, não tem filho político, a se colocarem a esse discurso que é de extrema importância para o desenvolvimento da cidade. Olha, são 18 horas e 52 minutos, minha querida Sueli Barreto. Importante também que você falar sobre a arrumação do partido na proporcional, já que você não vai caminhar sozinha. Como é que está sendo feita essa arrumação para o fortalecimento do partido e ter uma chapa forte na proporcional? Então, nós tivemos uma mudança agora na legislação eleitoral e nós reduzimos, inclusive, o número de candidatos por partido, em cada partido. Sim. Hoje, como aqui nós temos 15 vereadores, então o número de vereadores mais um. Então, na eleição passada, se eu não me engano, foram 22 ou 23 candidatos. Nessa eleição só poderão ser 16 candidatos por partido, obedecendo a cota de gênero, gente, não é de mulheres, não, é de gênero, não é? Então, são 16 nomes, metade desses nomes a gente já tem, já são pessoas que já estão construindo isso há algum tempo. A outra metade também nós já teríamos, se a gente tivesse fechado com esses grupos, né, muita gente à procura, né, de legenda para ser candidato, mas aí a gente precisa analisar essas pessoas que têm o mesmo perfil que a gente, que vai numa construção de uma política decente, sem compra de liderança, sem compra de votos, que conhece realmente o problema da cidade, que está se colocando à disposição para resolver os principais problemas da cidade. Então a gente tem feito uma peneira para que a gente consiga montar uma chapa proporcional, fechar essa chapa proporcional, né, com o melhor para a população, entendendo que nós todos vamos ter um discurso único, qual seja progresso de distância, desenvolvimento, a representação realmente na Câmara de Vereadores, a fiscalização do Executivo, e aqui eu quero mais uma vez repetir que todos os atos que as pessoas julgam errados do prefeito, que acha que não está representando a cidade, esses atos devem ser fiscalizados pelos vereadores, e se não estão, o problema está aí na Câmara de Vereadores, né? Mas hoje nós temos uma chapa proporcional bastante avançada nessa questão de arrumações, que a gente não pode citar nomes, senão vem o poder econômico que tenta tomar da gente. É verdade. E a vantagem do partido que está sendo montado para uma disputa é que, por exemplo, Cidadania não tem vereador, então todos vão disputar em pé de igualdade. Isso. A gente entende nós sempre decidimos em montar chapas com pessoas que tenham mais ou menos o mesmo poder econômico, as mesmas possibilidades, né? Na eleição passada nós não aceitamos vereadores com mandato, né? Nós tínhamos uma meta de eleger vereadores com um número reduzido de votos e por pouco não conseguimos, foi muito pouco, e não conseguimos justamente porque algumas pessoas se renderam ao poder econômico, senão nós tínhamos conseguido, a gente conseguiria eleger vereador com 400 votos. Essa foi a nossa meta e nós conseguiríamos. Faltou 36 votos e algumas pessoas saíram, justamente se renderam ao poder econômico. Então a gente tem, pegando essas falhas de outras eleições, discutindo, sentando, e aí, o que é que você pretende para a cidade? Por que você quer ser candidato a vereador? Entender a realidade do partido, o que nós somos. Você falou de discussão, como é que está acontecendo? Onde é que acontece? Existem plenárias? Como é que você se reúne? Agora, dia 27 de maio, a gente vai ter inclusive um encontro regional aqui com a presença do Geórgio Passos, aqui em Estância, vai ser um sábado, dia 27 de maio. Mas a gente sempre tem um local para se reunir, nós não temos sede de partido, mas a gente sempre se reúne. Nós temos uns grupos de trabalho. Temos a Juventude 23, as Mulheres 23, vamos remontar de novo a Diversidade 23. Então, a gente se reúne uma vez por mês ou a cada 2 meses para discutir os nomes que querem ir para o partido, que tipo de contribuição aquela pessoa tem. Às vezes chega uma coisa, não, aqui não é o nosso perfil, não é a nossa vibe, como diz os jovens, não é? Mas nós estamos atentos e discutindo, fazendo um diagnóstico mesmo dessa cidade, né? A gente tem vários problemas de estrutura de muitos anos, mas o principal, para que a gente consiga colocar
na cabeça da população que a gente tem como avançar na educação, na saúde, na infraestrutura, emprego e renda, desenvolvimento, turismo, primeiro a gente precisa conscientizar a população do papel dela. Não adianta você oferecer a melhor informação, o melhor vídeo, a melhor reunião, o maior evento, se as pessoas elas não estiverem conscientes de que tudo aquilo só pode ser feito se elas quiserem o melhor para a cidade. Não adianta a pessoa, não, lá na frente tem alguém que vai querer meu apoio, que vai me contratar para isso, que vai pagar isso, ou que vai me dar a cesta básica, e aí a gente não muda. Quem muda a política é as pessoas, não é o político. É a população que realmente resolve mudar ou não a história da cidade dela. Até porque essa questão do poder aquisitivo, ele é muito interessante. E a população, ela carente, que tem lá seu familiar desempregado, uma mãe solteira, e eles sabem que quando chega próximo ali do período eleitoral, as benécias elas acabam chegando. Mas as pessoas, eu digo sempre, que precisam fazer uma autoanálise dos 4 anos que vocês terão pela frente. Um dia eu peguei uma discussão, inclusive, com um ouvinte, que ele disse, mas os políticos, eles entram, se completam, ficam bem de vida, tem carro, tem motorista, tem vida boa, e a gente nada. Então, para me dar o voto de confiança, repare que análise. Que análise. Né? Para me dar o voto de confiança, aqueles R$100, R$250, R$20 que ele me dá, eu saio pegando de todo mundo. Aí eu disse, pronto, tudo bem, se eles estão lhe ofertando, você poderia pegar de todo mundo e votar consciente. Isso. Votar com a sua consciência. Isso. A sua consciência, ela vota em quem? Ele disse, quem me der mais. Veja. Não. Aí eu disse, e agora, essa sua reclamação, ele estava fazendo uma reclamação lá em São Cristóvão, na minha cidade, essa sua reclamação que você está fazendo aí com a falta de saneamento básico, qual vereador, ou esse vereador que foi eleito, teve aí na sua comunidade para reivindicar, porque não é ele que vai fazer. Se ele disse que ia fazer, ele mentiu. Ele poderia propor de um projeto de lei, enfim, porque você precisa saber o que é a obrigação de cada um. Ele disse, não, nunca veio aqui, nunca mais. Eu digo, mas se preocupe não, daqui mais uns dias... Alguns não baixam nem o vidro do carro. Então é isso. Como você fala, conscientização. Agora, a gente espera que essa mudança, de fato, ela possa acontecer, e é uma missão que vocês pretendem levar aí na caminhada. Isso, né? Com certeza. Sueli, agradecer a você, um papo legal, importante, falar sobre política, como eu disse. Vamos abrir espaço para que todos possam se pronunciar e que a população faça no momento certo, na hora certa, a sua melhor escolha. Mais que isso, né? A gente costuma muito ouvir as pessoas dizerem que eu não gosto nem de falar em política. Gente, enquanto vocês não gostam, tem gente que respira política. E é importante deixar claro que quando a gente acorda de manhã e coloca o pezinho lá na sandália para escovar o dente, a gente já está precisando da política. Aquela sandáliazinha que você está calçando para ir no banheiro escovar o dente, o imposto dela foi discutido por pessoas que muitas vezes você desconhecia a competência, o trabalho, os serviços prestados. Então não adianta a gente dizer que a política existe para transformar a vida das pessoas para melhor. Né? Se hoje não tem sido transformadora, não está desenvolvendo, não está melhorando a qualidade de vida das pessoas, é porque a gente está escolhendo os nossos representantes errados. Deixem de apego. Né? A gente precisa pensar no futuro melhor, principalmente para os nossos filhos. Né? E isso só acontece através de um amplo processo de conscientização. Você está vendo os nomes se colocando à disposição, está vendo aí os movimentos nas redes sociais, pesquisa sobre essa pessoa. Pesquisa sobre o passado, o presente, a formação dela, a contribuição social dela, por que ela está na política. Toma uma decisão pensando no melhor para a cidade e não para cada um de nós. Porque quando a cidade melhora, quando a cidade desenvolve, a gente desenvolve e melhora junto. Verdade. Sueli, muito obrigado. Viu? Agradecer o espaço, dizer que esse é um primeiro momento, mas que nós voltaremos aqui para estar detalhando, falando mais expressivamente sobre essas arrumações. Agradecer o carinho de todos. Euder, um abraço. Carol, um abraço. Todos vocês que estiveram comigo aí ao vivo, um grande abraço. As pessoas, o incentivo, as inúmeras mensagens hoje durante todo o dia, parabenizando pela coragem, pela disposição. É disso que o país precisa, que a instância precisa, e eu estou aí à disposição de vocês nas redes sociais. Todo mundo sabe como me encontrar, e vamos juntos construir uma instância com mais esperança e com possibilidade de dias melhores. Obrigada mesmo pelo espaço, uma boa noite para todos vocês. Respeito e democracia,
a fé na vida sempre renovada. Assim é nossa cidadania.